Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar de um tema muito forte e o tema é crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Vamos falar de algumas maneiras pelas quais Satanás tem levado os crentes doutrinados para o inferno. Portanto, crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Glória a Deus, glória seja dada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém? Vamos começar por falar sobre falsos testemunhos, falsas visões, falsas revelações, sonhos mentirosos e falsas profecias. Quem querer diga glória. Então, tem muito crente doutrinado indo para o inferno por dar ouvidos aos falsos testemunhos que estão na internet, como por exemplo a maioria dos testemunhos estão no canal Evangelismo Online e outros canais que se dedicam só a testemunhos em geral e em particular testemunhos de arrebatamento. Pastor, o pastor não crê no arrebatamento de espírito, irmão. Eu tanto creio que eu já fui... Eu já fui arrebatado em espírito, aleluia. Então eu creio no arrebatamento de espírito. Eu creio em sonho, creio em visão, creio em revelação, creio em profecia. Mas nem tudo o que luz é ouro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então tem muita gente aí profetizando. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Mas de onde é que vem essa profecia? Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, aleluia, racantola mastéria, rovalabachai, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque eu não terei por inocente aquele que o fizer. Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É tomar o nome em vão. Deus me mostrou, Deus me revelou, o Espírito Santo falou comigo. Tive uma visão de quem? Do cão, do capeta, de Satanás. Olha aí, crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Então, a maioria dos testemunhos que estão na internet, narrados com voz robótica, ou até narrados por terceiros, porque eu posso pegar num guião de uma coisa escrita, que nem sequer é testemunho, é uma invenção, uma fábula, ler aquilo, narrar com a minha voz e dizer, olha, está aqui o testemunho. Glória a Deus. Então, tem muita gente aí inventando histórias mentirosas para lucrar milhões de euros, de reais na internet. Glória a Deus. E uma das experiências que tem levado mais gente para o inferno é a experiência do Kenzo Atsushi. Ou a série de 9, a saga de 9 experiências do Kenzo e Atsushi e outras tantas do seu filho Robert. Não é? Kenzo Atsushi e Robert Atsushi são tão reais como Batman and Robin. Batman e o Robin. Glória a Deus. São tão reais como o Dom Quixote de La Mancha e o Sancho Panza. São tão reais como Aleluia, Rei Cantalabastéria, como Aleluia, o Pato Donald e o Mickey Mouse. São tão reais como a Bela Adormecida e os Sete Anões. Amém? Então é uma fábula criada para a internet. Nascida no ano 2016. Antes de 2016 não existia nenhum Kenzo Atsushi, nenhum missionário japonês radicado, não é? Vivendo nos Estados Unidos da América desde os anos 80. Mas essa fábula foi criada no ano 2016 por um youtuber brasileiro, não tenho dúvida, certamente um satanista, um mago de alta patente, alguém ligado com coisa oculta, para disseminar as coisas ocultas na internet, as profundezas, como dizem a Escritura, as profundezas de Satanás. Então tem muita gente indo para o inferno, porque eu tenho a refutação desse testemunho todo, as heresias. Amém? Ainda, se fosse uma história falsa, já era errado, mas não tivesse heresias, mas tem heresias. Tem coisas antibíblicas, como por exemplo, morre um homem chamado Leslie, que era membro da suposta igreja de Kenzo, fundada por ele na cidade de Denver, a inexistente igreja, a igreja fantasma, mas eles dizem que fundaram. Aleluia. Então este indivíduo morre e está no inferno, supostamente porque tinha dívidas e não pagou as dívidas. Então estava lá, imaginando que ele morreu em pecado, estava lá em pecado.
segundo narra a fábula do Kenzo, o pseudo-testemunho. Estava lá sendo atormentado com fogo, com verme, com os demónios. Entretanto, Kenzo voa, viaja para o inferno e Kenzo vai resgatar. Kenzo vai resgatar aquela alma que estava ali sendo atormentada. Logo por aí tu vês que está errado. Todas as pessoas que foram arrebatadas, verdadeiramente arrebatadas ao inferno, viram lá as almas sofrendo, mas não puderam nem tocar nelas. Muito menos as tirar de lá e trazer de volta para a terra e de volta para o corpo para ressuscitar. Então Kenzo é o resgatador. Quando a Bíblia diz que o resgatador é Jesus. Amém? Nem Jesus tira uma alma do inferno para trazer de volta para a terra. Pois após a morte segue-se o juízo. Nem Jesus. E Jesus vela pela sua palavra para que se cumpra. Não é? A palavra é como uma vara de amendoeira. Ela é direita. Ela não tem curvinha, não tem atalho. Nem o próprio Jesus iria fazer isso. Não que ele não tivesse poder, porque ele tem poder para dar a vida e tirar, mas ele não iria fazer isso. Uma pessoa que já morreu, está ali, por causa do pecado, já foi julgada, sentenciada, jamais voltaria à terra. Após a morte segue-se o juízo, céu e o inferno. Não existe purgatório. Não existe segunda chance para os que estão no inferno. Mas o Kenzo Atsushi, ele é maior que Jesus. Na pseudo-experiência de Kenzo Atsushi diz assim: antes de ti nunca houve outro, e depois de ti não se levantará outro igual com a mesma unção. Então este homem é o primeiro, o último, o maior, o melhor. Glória a Deus, e por aí vai. Também é mais um que tem o dom do arrebatamento. Eu creio em arrebatamento. Agora Deus não me revelou nada sobre o dom do arrebatamento. Porque se eu tivesse um dom do arrebatamento, à hora que eu quisesse, mandava as pessoas ir para o céu e para o inferno. Se fosse assim tão fácil a conversão, bastava mandar a pessoa ir para o céu e para o inferno, então toda a gente tinha que ir ao céu e ao inferno para se converter. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo ir ao inferno e ir ao céu e viajar astralmente. Aleluia. Rakantola-mastéria. Muitas heresias. Por exemplo, no testemunho do Robert Atsushi, supostamente ele expulsou os demónios que estavam numa pessoa, numa mulher, acho que era numa mulher, e mandou entrar numa outra que não tinha demónios. Mandou entrar, então agora a gente pega, olha, sai dali, vai entrar ali. Então eu sou um bruxo, estou lidando com demónios. Então, muita heresia, variadíssimas heresias de perdição. Eu tenho uma apostila refutando esse testemunho. Quem quiser adquirir, me peça para o e-mail lftg.montesinai@gmail.com. Portanto, lftg, L de Luís, F de faca, T de tudo, G de guerreiro, montesinai@gmail.com. Enviarei o fantástico, porque vem mesmo da fantasia, testemunho de Kenzo Atsushi, refutando todas as heresias, são muitas. Então, uma coisa que fosse divinamente inspirada por Deus não poderia conter uma única heresia. Ricantalabaya. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduz em toda a verdade. Que não pode mentir, conduz-nos em toda a verdade. Não é em muitas verdades misturadas com mentiras. Não é na maioria de verdades, ou 99,9% de verdades, contendo 0,1% de mentira, de heresia de perdição, doutrina de demónios. Cuidado. Então este testemunho é falso. Só pelo que ensinas é falso. E se existisse um Kenzo Atsushi, seria um falso profeta. E teríamos que orar por ele e iria cair endemoniado. Olha aí. Mas ele não fala nada. Onde é que ele falou? Quem é que ouviu o Kenzo falar? Para falar ele tinha que falar ou em japonês ou em inglês. Então não fala nada. O mais estranho de tudo isto, irmão, coisa mais estranha, é um suposto missionário japonês que vive desde os anos 80 nos Estados Unidos, que perfeitamente fala o inglês e o japonês, ter enviado o testemunho para uma terra longínqua, para o Brasil, para que alguém escrevesse, aliás, para que alguém o traduzisse, porque ele nem sequer sabe falar o português, um país que ele nunca teve, que é o Brasil, e para ser narrado primeiramente num país que ele nunca teve, não conhece ninguém, não tem qualquer afinidade e não fala nem sequer o idioma. Então só um idiota para crer nessa história da carochinha. Eu sou português. Se Deus me der uma experiência extraordinária, eu vou enviá-la para a China, um idioma que eu não falo, uma terra longínqua ao qual nunca tive, para alguém traduzir para o chinês
e depois narrarem com um narrador robótico, que para mim é com voz de demónio, narrador robótico, voz de robô, voz de demónio. Meu irmão, isso é coisa insana. Qualquer pessoa que tem uma extraordinária experiência com Deus, ou 9 experiências com Deus, iria narrá-las na sua língua original, com a sua própria voz, não iria mandar para terceiros narrar, não iria escrever, olha, agora mete um robô a narrá-la. Então o povo gosta de ser, o povo é idiota, é burro, o povo não caiu a ficha ainda ao povo brasileiro. Isto é mensagem para o povo do Brasil. Tem aí gente sábia sim, mas tem muita gente burra, idiota, nércia. Aleluia. Despertem, 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 meu irmão. Não caiu ainda a ficha, tu queres em tudo o que te contam. Eu poderia escrever um guião, não vou fazer, claro, não me interessa. Eu tenho imaginação para isso, e escrever um testemunho melhor ainda do que o Kenzo. E narrar, e começar a narrar uma novela. Ou eu narrar com a minha própria voz, é a narração por terceiros, ou meter um robô, e aí está testemunho, por exemplo, do Pedro, por exemplo, do Pedro Emanuel. Ok, Pedro Emanuel, grande missionário português, que nem sequer existiu. Mas que nem sequer existiu. Então eu poderia inventar, ou o missionário da Jamaica, missionário de Cuba, e por aí vai. Tu has de reparar que a maioria dos testemunhos que estão nesses canais de testemunhos de arrebatamento são falsos, porque são narrados por terceiros ou com voz robótica, e quando tu vais a ver as fontes não existe. A pessoa, testemunho de fulano, por exemplo, do Zé Manel. Zé Manel de onde? Da cidade tal, do país tal. Quer dizer, os únicos dados que dão é fulano, primeiro e segundo nome, ou primeiro e último, não dão o nome completo. Depois da cidade tal, do país tal, do ano tal, ok. Onde é que está o contacto telefónico dessa pessoa? Não existe. Onde é que está o e-mail dessa pessoa? Não existe. Onde é que está a igreja onde congrega? Qual é o nome do seu pastor e o contacto do seu pastor ao qual congrega? Não existe. Se citarem nomes de igrejas nesses testemunhos, é tudo nomes falsos. Tu vais a ver, nunca houve uma igreja registrada nesse nome. Rapalabassuri canta labastéria. A mentira tem pernas curtas, meu irmão. Então, estamos aqui. Crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Amém? Então temos aí essa falsa experiência de Kenzo Atsushi, 9 arrebatamentos ou 9 experiências, tudo mentira. Tudo mentira. Divididos em 15 partes, porque só o 7º, 8º e 9º tem 3 partes cada uma. Então, e outras tantas do Robert Atsushi, e agora já criaram também a Naomi Yamaoka, missionária japonesa inexistente, nunca existiu, que viu a mansão do Davi Miranda lá no céu. Isto que é para dar credibilidade. Porquê do Davi Miranda? Obviamente, porque esta Naomi Yamaoka é mais uma personagem brasileira inventada no Brasil, mas supostamente é uma japonesa. Mas no Japão não existe nada da missionária Naomi Yamaoka, mas no Brasil existe, e na internet, porque a maioria do povo brasileiro tem que abrir a pestana, tem que despertar. Eu amo o povo do Brasil, mas a maioria tem que despertar. Amém? Tem que pedir discernimento, parar de quererem gostar de ouvir coisas dubladas. Não, ouça na própria voz e pede discernimento de espírito. Faz prova com Deus, prova se o espírito vem de Deus. Então a maioria do povo brasileiro gosta de ser enganado, porque creem tudo o que falam. Testemunho de tal qualquer um pode dizer que é o testemunho. Eu tive um sonho, qualquer um pode dizer que teve um sonho. Quem tem um sonho, conta o sonho. O que é que tem a palha a ver com o trigo? O que é que tem a palha a ver com o trigo? Palha é para ser queimada, trigo é para ser guardado no celeiro celestial. Então há uma diferença entre a joia preciosa e a imitação, a falsificação, o peshibek. Então estamos aqui numa mensagem muito dura hoje. Crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Comecei por citar os falsos testemunhos, não só do Kenzo, do Robert, mas também agora inventaram Helena Maldonado, missionária peruana que está no Brasil. Eu não dei o meu testemunho com a minha voz porque a minha voz é fraca. Desculpa, não é? História para boi dormir. História da carochinha, conversa fiada. Amém? Então vão fazendo narrações e vão divulgando o ocultismo. Qual é o objetivo de canais como Evangelismo Online e outros? Não é? Tem o Elohim, Yahshua, aliás, Jesus está voltando. E vários outros. Canal dos Santos Testemunhos. A maioria desses testemunhos é divulgar o ocultismo, divulgar o satanismo, divulgar a bruxaria.
Aleluia. Racantolamastéria. Porquê? Mas tem coisas boas lá. Tem. Não estou a dizer que não tenha. No canal Evangelismo Online, no canal Luz Santos, no canal Elohim Yahush, tem algumas coisas que são verdadeiras. Porque eles misturam o verdadeiro com o falso. Mas o objetivo de Satanás, ainda que alguns desses donos de canais tenham boas intenções, já os iludiu. É divulgar o ocultismo. Aleluia. E a Bíblia diz em Apocalipse. Glória a Deus. Fala sobre isso. Apocalipse, as cartas às igrejas. Glória a Deus. Olha aí. Capítulo 2, versículo 24. Mas a vós eu digo, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outras cargas não vos foi. O que é que me interessa a mim saber em detalhe como é que é realizado um ritual satânico? Uma invocação de demónios para amarrar. Uma enviação de demónios. Arabaia, Surianda Néria, Oricanta Labastéria Nalabaia. Maior é o Deus que eu sirvo do que o demónio, meu irmão. Então estão divulgando o ocultismo. Estão divulgando o satanismo. Não estão promovendo o cristianismo. O poder de Deus para destruir os demónios. Aleluia. Então muita gente vai indo para o inferno. Muita gente está sendo enganada. Crentes doutrinados indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. E como Satanás tem iludido muitos crentes doutrinados. Não digo que não sejam. Muito boa gente, não digo que não sejam. Por exemplo, nós já sabemos que todos os testemunhos criados na internet foram criados para a internet. Supostas testemunhas de Kenzo são falsos. Testemunho de Kimberly Watson, suposta ex-obreira. Michael Watson, ex-membro da igreja do Kenzo. Tudo fábula. Ronald Mussona, falso. Mais uma fábula. Fábula com heresias, eu tenho que comprovar. Tenho a refutação disso tudo. Glória a Deus. Nesses testemunhos aí, dessas testemunhas, tem coisas aberrantes, como por exemplo, onde morrer um cristão, nasce uma árvore. Será que onde morrer um cristão, no local onde ele morreu, nasceu uma árvore? Tu crês mesmo nisso? Será? Ai, chata camanai. O diabo já te enganou. Então, se o cristão morrer num avião, dentro do avião vai nascer uma árvore, ela vai brotar, vai florescer, vai crescer, vai arrebentar com o tejadilho e vai destruir o avião. Jarabaca, se o cristão morrer no mar, uma árvore vai ficar suspensa com as raízes na água e a flutuar. É assim que vai acontecer. Deixem de ser idiotas, meu irmão. Glória a Deus. Nércios. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, irmão. Ai, pastor, está falando de palavrão. Não estou falando de palavrão, irmão. Crente nércio é idiota. Idiota nércio é tolo, louco, é a mesma coisa. Sinónimos. Amém? Virgem nércia. Rouva lá, baçai, não tem azeite. Não tem fogo, não tem glória. Choramaga, astéria, não tem santificação. Então, glória a Deus. Então é o seguinte, o diabo, eu tinha profetizado, aleluia, que o diabo, que Satanás ia começar a dar visões com Kenzo. Não é? Que o demónio ia começar a dar visões. As pessoas iam ver um demónio e ia surgir um demónio do Kenzo. E surgiu o demónio do Kenzo. Baseado nessa fábula, ele é tão seguido e idolatrado. Não é? Ele é mais adorado do que é Jesus. O demónio tem enganado crentes bem intencionados, como por exemplo a irmã Viviana Silva, do canal Voz, acho que é Voz de Deus, ou que é, não tenho nada contra a irmã, uma irmã que prega muita coisa importante sobre a doutrina. A única discordância que eu tenho com ela é a questão do segundo casamento. Amém? Que ela defende e eu combato veemente. Amém? Glória a Deus. É até que a morte os separe, não é até que o divórcio os separe, nem é até que o adultério os separe. Mas isso aí é uma questão à parte, não tenho nada. Uma irmã bem intencionada, prega muita coisa boa de doutrina. Porém, ela disse que Deus lhe confirmou Kenzo. E veio no meu canal tentando me convencer do Kenzo. A mim ninguém me convence do Kenzo, porque o Espírito Santo habita em mim. É o Espírito da verdade que me conduz em toda a verdade. E não em muitas verdades misturadas com heresias de perdição, doutrinas de demónios e contradições como esse testemunho tem. Amém?
Então ela foi enganada pelo inimigo. Que Deus abra os olhos espirituais dela, em nome de Jesus. Outra pessoa muito bem intencionada, não digo que não, o missionário Jesus Lourenço, ex-obreiro da Deus em Amor, que fundou outra igreja. Acho que é a igreja Deus em Amor primitiva prevalente, que disse, num comentário dele, meteu um comentário para mim, disse assim, mais ou menos assim, Jesus me disse, né, ou Deus me revelou, ou qualquer coisa assim do género, Deus lhe revelou, que nunca houve homem mais brando do que o Kenzo. Ora, brando, eu fui ao dicionário, é manso. Mas, então, Kenzo ele é superior a Moisés e a Bíblia se contradiz. A Bíblia, então, mentiu. A palavra de Deus está errada. Porque a palavra de Deus diz que nunca houve homem como Moisés. Homem manso como Moisés. E nunca houve... Aleluia. E nunca haverá outro profeta igual a Moisés. Então, Kenzo não é superior a Moisés. Então, já está uma contradição contra a Escritura. E quando vai contra a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Então, o inimigo está enganando estas pessoas bem intencionadas. A irmã Priscila também. Uma irmã que também já veio no meu canal. Glória a Deus. Irmã Priscila, fazer um comentário. Amém? Esta irmã, glória a Deus, diz que Deus lhe revelou que os testemunhos do Kenzo são verdadeiros. Como é que foi a revelação? Um demónio apareceu para ela e disse, não postes mais os testemunhos do Kenzo. Pronto, o demónio... Então a revelação não foi Deus, foi o demónio. Mas o demónio é enganador. O demónio pode dizer, não postes mais isso, mas quando ele quer precisamente o contrário, quer que a pessoa poste. O diabo se transferiu. Então a revelação não foi Deus, foi do demónio. O demónio revelou para a irmã Priscila. E esta irmã Priscila, depois de ter testemunhado no meu canal, depois de ter testemunhado que foi liberta pelos testemunhos do Kenzo, ou por Kenzo Atsushi, não foi por Jesus, nem foi pelo Espírito Santo, foi por Kenzo Atsushi, que não existe. Portanto, ela foi liberta do quê? Das vaidades. Então foi liberta no exterior. Mas não adianta eu ser liberto no exterior e no interior querer numa mentira, porque eu irei para o inferno na mesma. Ou seguir uma fábula, ou idolatrar um mito. Um super-herói da fé, não? Um super ungido que nem sequer existe. Isso é o engano, é mentira, espírito do engano. Mas a irmã, depois de supostamente ter sido liberta, foi num canal de uma missionária que eu conheço, uma mulher de oração, pedir oração, porque é atacada pelos demónios durante a madrugada à noite e porque sofre de... glória a Deus, quem quer diga glória. Síndrome do pânico. A gente sabe que síndrome do pânico é demónio. Então a pessoa que tem síndrome do pânico está influenciada ou oprimida por demónios. Então não está liberta. Então o testemunho que ela contou não tem nada de libertação. A pessoa só é liberta quando já não tiver síndrome do pânico. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas aleluia! Mas um espírito de ousadia, glória a Deus, Rei Manai. Deus não vos deu um espírito de escravidão para andares outra vez em temor, ou seja, com pânico, com medo, com pavor, com terror. Ei, canta lá bastéria. E o amor lança... Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor, porque aquele que teme não é perfeito em amor. E de fora ficarão os medrosos, os covardes, os tímidos, os deilos, está lá, do grego. Então, aqui confirmando que todas estas revelações, visões, são falsas. Temos também aqui o presbítero Tiago, diz que estava numa campanha há 74 dias ou 77 dias. Acredito que é um homem sincero. Não tenho nada contra nenhum deles. Acredito que que queiram servir a Deus, porém o inimigo tem iludido. Amém? Como eu digo aqui, estou citando para abrir os olhos espirituais deles. Amém? Glória a Deus, estão errados. Eles estão errados porque eu tenho a certeza absoluta. Deus me revelou chorabacai, que estes testemunhos são falsos. Nem testemunhos são. Podia até ser um testemunho, mas nem testemunho é uma mentira. É uma fábula. Aleluia. Recantar a massaia. Estou cheio do Espírito de Deus e de poder para anunciar a Jacó as suas transgressões. Aleluia. Glória a Deus. Então o presbítero Tiago estava não sei quantos dias jejuando, orando, e perguntou para Deus sobre o Kenzo e que teve uma visão, e que viu Kenzo numa visão. Como é que ele era? Era um homem de meia idade. Como é que ele era? Era parecido com o da foto. Só que acontece que o homem da foto é um modelo oriental, um modelo japonês, é um senhor também de facto de meia idade não, já de idade, um senhor idoso, glória a Deus, que faz desfile de moda. Ele é um modelo fotográfico. Acontece que ele, nas fotografias que aparece de terno e gravata, ou de fato e gravata, está representando um empresário japonês idoso.
Se tu meteres aí, não é? Senior businessman, Japanese senior businessman, aparece lá a foto deste senhor. Inclusivamente, numa outra sessão de fotografias, ele está com um polo cor-de-rosa. Numa outra sessão de fotos, ele foi a capa, aliás, a contracapa por dentro, não sei se é contracapa, de uma revista, ou a parte de trás de uma revista de um médico naturalista, em que aparece bebendo suco verde. Então é um modelo isto. Então, se ele viu um indivíduo parecido com o da foto, então viu a mentira, o espírito do erro. Porque quem criou a fábula utilizou da foto deste modelo oriental japonês para ilustrar a pessoa do Kenzo. Mas isto não é Kenzo nem aqui nem na China, como eu costumo dizer. Isto é uma outra pessoa, não é Kenzo. Então, visão falsa. O presbítero Tiago teve e não discerniu, não teve discernimento. Sincero porém errado, mas também é o mesmo que já estava sendo iludido pelo tal pseudo-pastor que fundou uma igreja em BH e que expulsava demónios com arco e flecha emprestado do anjo. Disse: anjo, empresta aí o teu arco. Ok. Expulsou o demónio com o arco, só que depois esqueceu-se de devolver o arco ao anjo e o anjo ficou bravo e lhe deu uma coça. Amém? Então a gente tem que brincar um pouco, porque isto parece piada, não é? Tem que brincar um pouco. Então este mesmo presbítero Tiago era seguidor desse falso profeta de BH, o mesmo que diz que tem a companhia do anjo Gabriel 24 horas por dia. Deus designou esse anjo. Interessante que quantos usam Gabriel? Quantos usam Miguel? Será que Gabriel e Miguel é o cachorrinho de estimação? Está sempre atrás de ti, atrás do dono? Será que o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel são onipresentes? Ou são mais do que uma pessoa? São vários anjos com o nome Gabriel, cada um usa um à mesma hora. Mete a espada, Gabriel. Faz ele se ajoelhar, Gabriel. Arranca. E o outro noutra cidade, isso aí no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro na Volta Redonda, outro, Arabax, Xandagai. Em Minas Gerais, em BH, diz assim: arranca a alma dela e leva para o inferno. Agora afasta-te, Gabriel. Deixa ali ela para ser atormentada pelos demónios, para sentir as agruras do inferno, para se converter. Agora volta. A mulher, ai, agora volta. Agora volta à terra. Então, quantos anjos Gabriel existem? Então, o presbítero Tiago já estava seguindo um falso profeta. Glória a Deus, já estava seguindo iludido. Glória a Deus. E diz que recebeu a mesma flecha do pastor, que eu nem vou citar o nome porque já cheira mal citar o nome. Toda a gente sabe quem é. Amém? O monstro de BH. O indivíduo que ameaça, aleluia, ameaça os ex-obreiros, a sua ex-missionária, a ex-braço direito, dizendo: Cleide vai morrer se ela não ouvir. Vai morrer se não ouvir. Isso é uma ameaça direta, meu irmão. Fizesse essa ameaça, tu levavas, era um belo processo de crime em cima, ias dentro. Ias de cana, como diz aqui no populismo, na gíria. Tu ias dentro, tu ias de grades, ias para trás das grades. Então, glória a Deus, seguia o falso profeta, agora segue o testemunho do Kenzo, da visão falsa. Irmã Yara, glória a Deus, já vamos à irmã Yara. Vamos aqui, esse tal, eu não era para citar, mas vou citar. Amém, vou citar. Esse tal pastor de BH, amém, glória a Deus, que diz que dizia ser o primeiro e o único a ter o dom do arrebatamento, que o anjo Gabriel acompanhava ele, glória a Deus. Ele dizia que era o primeiro a ter o dom do arrebatamento, mas agora diz: eu sou o primeiro depois do Kenzo. Depois que ele mesmo assistiu os testemunhos falsos do Kenzo, se tornou fã de Kenzo e agora é o primeiro depois. Então já é o segundo, então mentiu. Então disse que era o primeiro. Então muita fantasia, até posso citar, é o Júlio César, pastor Júlio César. Amém? Então, temos aqui. Depois temos também a pastora Solange, que diz que orou 8 meses para Deus lhe confiar. Depois ela começou por... O ministério dela, ao início, costumavam meter testemunhos de arrebatamentos para o povo ouvir. Então o ministério começou com testemunhos de arrebatamento, não começou com a Bíblia. Se os fundamentos estão errados, é complicado. Se os fundamentos forem destruídos, o que é que poderá fazer o justo? Salmo 11:3, se não me falha a memória. Então, o que é que acontece? Mas depois de várias pessoas questionarem com ela, olha, que esse testemunho é falso, ela resolveu fazer prova com Deus e orar 8 meses. E diz que Deus me revelou que os testemunhos são verdadeiros.
Ok. Mais adiante, ela continua a contar um testemunho do ministério dela de edificar João Pessoa e diz que a irmã Thalia foi arrebatada, ou seja, nos muitos desmaios dela, desmaia e é arrebatada. Num desses arrebatamentos disse para ela: minha serva, os testemunhos são verdadeiros. Ou seja, quem revelou para ela não foi Deus, foi a irmã Thalia que revelou. E eu digo-te que isso é uma revelação falsa. Porquê? Deus jamais irá confirmar que um testemunho é verdadeiro quando a testemunha nem existe na face da terra. Então isso é mentira. O pai da mentira é o diabo. Então muita gente sendo enganada por Satanás. Muita gente sendo enganada pelo demónio. Quem querer diga glória. O que é que acontece aí? Mentira. Mentira. Mais à frente, a irmã Solange conclui e diz assim: tudo o que eu posso dizer é que os testemunhos são verdadeiros, embora o nome das testemunhas pode ter sido alterado. Espera aí. Que Deus é esse que vai revelar a ela que os testemunhos são verdadeiros, mas o nome pode ter sido. Se pode, Deus não sabe se foi ou não. Um Deus que não conhece, não sabe, não tem certeza das coisas. O Deus não sabe se é, se não é. Um Deus que duvida. Um Deus que não tem a onisciência. Então não é o Deus que eu sirvo que revelou para elas. Amém? Isso é um Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como convém às igrejas dos santos. Então estou aqui só. Isto aqui é um estudo de discernimento para os irmãos. Vou dar hoje 4 motivos pelos quais os crentes doutrinados estão indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. Primeiro, por causa dos falsos testemunhos, falsas visões, falsas revelações, falsos sonhos mentirosos, falsas profecias. Como por exemplo agora estão aqui a dizer: olha, Jesus vai vir agora em setembro. Eu te digo, Jesus não vai vir em setembro. Jesus vai vir na festa das trombetas, não vai vir na festa das trombetas. Amém? Se eles são verdadeiros, vai-se cumprir. Se não são verdadeiros, não se vai cumprir. Porque Deus vela pela sua palavra. O próprio Jesus disse: mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Então, ou Jesus mentiu, ou esta gente que está marcando a data para o arrebatamento está mentindo. Amém? Glória a Deus. Então estamos aqui falando de coisas muito sérias. Glória a Deus. Agora, por que razão a irmã Thalia disse para a pastora Solange, não é, que os testemunhos são verdadeiros, embora os nomes das testemunhas podem ter sido alterados, ou a pastora Solange diz que os nomes podem ter sido alterados? Porque andaram a ver um vídeo de 4 minutos e tal, e pouco, e picos, glória a Deus, 4 minutos e um pouco, de um indivíduo que dizia que era o Ronald Mussona, mas que na realidade não é. É mais um farsante contratado para manter a fábula, perpetuar a fábula dos atos, dizendo: olha, sou Ronald Mussona, ok, não estou no meu país, mas não diz qual é o país, não deixa contacto, não diz qual é o telefone, não diz qual é a igreja onde congrega. Ele supostamente era o pastor que o Kenzatsu Sushi, da igreja que o Kenzatsu Sushi fundou em 2011 em Mutare, na cidade de Mutare. Só que essa igreja também não existe, porque eu estou em contacto com uma irmã do Zimbábue que mora na cidade de Mutare e nunca houve nenhuma igreja do Kenzatsu Sushi por lá. É tudo mentira, tudo fábula. Então esse Ronald é mais um farsante, porque eu posso contratar um indivíduo de pele negra, não é? De pele morena, tez negra, ou mulato, ou de etnia africana, e dizer: olha, tu agora diz aí que és o Ronald Mussona, que és do Zimbábue, ok. Então ele falou em inglês, um inglês muito enrolado, muito difícil o inglês dele, muito treta, e não provou absolutamente nada, não demonstrou nenhuma documentação que é o Ronald Mussona, nem há nenhuma comprovação que tivesse havido um feiticeiro famoso, um bruxo famoso, um satanista famoso por nome Ronald Mussona naquela época. Isto segundo pessoas que moram na própria cidade de Mutare. Então é tudo fábula. Então nesse falso testemunho, dessa testemunha falsa que eles contrataram, ou que pagaram, ou que pediram para narrar, e ele como era amiguinho: olha, vou narrar aqui uma treta porque eles depois vão pagar um almoço. Então esse indivíduo aí, ele entrou em contradição com o suposto Daniel, que é o suposto dono do canal Evangelismo Online. Suposto, que eu não sei se é o nome real. Deu Daniel é muito vago, não deu o nome completo. Segundo o relato de Daniel, questionado sobre os testemunhos de Kenzatsu Sushi, estes testemunhos inicialmente foram escritos em inglês por Robert Atsushi e enviados via e-mail, não é, por escrito, para um irmão do Brasil. E um irmão no Brasil traduzia do inglês para o português e os postava e depois enviava para o canal Evangelismo Online, para o Daniel, para ele
fazer a edição dos vídeos e postar na internet. Isso é a história que sempre foi contada. Agora, anos depois, não é? Contrataram um negão abençoado, nada contra ser negro ou ser branco, amém. Alguns dos meus melhores amigos são africanos, são até de Angola, para a honra e glória do Senhor, amém, glória a Deus. Então contratou aquele negão abençoado, entre aspas, um mentiroso, né? E o indivíduo diz assim: os testemunhos inicialmente foram escritos em japonês por Robert Satsushi e traduzidos por um japonês para o português. Vejam, já há duas versões diferentes. E quando há muita história nisto, há mentira. E diz que este japonês alterou nomes de pessoas, alterou nomes que constam nos testemunhos de pessoas e de cidades, não é? Glória a Deus, porque ele queria registar, ou seja, publicar as experiências do Ken Satsushi em livro e obter lucros com isso, e que Robert Satsushi não lhe permitiu. Então ele, por pirraça, alterou nomes vagos, nomes, entre aspas, pode ser nomes de pessoas, de locais. O que é que acontece? Então, certamente a irmã Solange andou a ver isso na internet e a Thalia, e vieram depois com essa treta a dizer: olha, os testemunhos são verdadeiros, embora o nome dos testemunhos pode ter sido alterado. Pode, então não tenho a certeza. Se não tenho a certeza, é um Deus duvidoso, então não foi Deus que lhe revelou. Coisa nenhuma. Isso aí digo na cara, vocês digo-lhes eles na cara se for preciso. Isso não foi Deus. Isso não foi Deus. Então nós vemos aqui a contradição. Temos também o caso, dois casos aqui, que é o caso da irmã Yara e do irmão Everton. Ambos são de um ministério aí, Shalom, que é uma igreja apostólica aí, nova apostólica, do Brasil, Shalom Manaus, de Manaus, em que supostamente tem até apóstolo e apóstola, tem apóstolo e tem apóstola, veja que coisa fina, tem até apóstola. Supostamente, essa irmã foi arrebatada também, porque não sei se foi a apóstola que a ungiu, ou o apóstolo, desmaiou e tal, e ali começaram a ordem ao anjo, para levar a alma dela, e lá no céu ela viu o condomínio Shalom. O que é o condomínio Shalom? O local reservado para aquela igreja. Shalom. Será que no céu existe condomínio Shalom mesmo? Eu não creio. Portanto, tinha que haver um condomínio separado para cada igreja. E Deus não é Deus de separação. No céu não há placa da igreja sequer, muito menos condomínio. No testemunho verdadeiro já entra em contradição com o testemunho da irmã Lia. Ela disse: olha, no céu eu não vi placa de igreja, mas no inferno vi muitos pastores agarrados à sua placa. Então, mais um testemunho falso da irmã Yara e dessa povo aí do ministério Shalom. Todo o dia tem arrebatamento, toda a hora tem arrebatamento. Do glória para a chão do Govasnéria. Toda a hora há arrebatamento. Sendo que a irmã Lia teve que orar 8 meses para ser arrebatada. Esta gente todo o dia é arrebatado, todo o dia viaja ao céu. E a irmã Lia, ninguém ungiu ela, ninguém orou por ela, nem deu ordens ao anjo para arrancar a alma dela para levar para o céu. Mas a irmã Yara teve que ser assim. E ela viu e nesse condomínio quem é que estava lá? Os profetas de Deus. Quer dizer, os profetas estavam dentro do condomínio exclusivo daquela igreja. Então aquela igreja é mais especial que as outras, é melhor que as outras, é exclusiva. É a única que tem um condomínio lá no céu. E lá, entre eles, estava lá um homem e tal, foi a ver, aproximou-se, perguntou ao anjo: quem é este? Este é o Kenzo. O Kenzo. E tal, diz que ela cumprimentou o Kenzo. Eu pergunto, como é que alguém que nunca foi visto aqui na terra pode estar agora a ser visto lá no céu? É a pergunta que não cala. Como é que alguém que nunca viveu aqui na terra pode agora estar a ser visto lá no céu? Obviamente que é impossível. Então, muita fantasia. Agora, toda esta gente, não digo que não tenham boas intenções, não gostem de alguma doutrina, mas o espírito do erro, o espírito da mentira na boca dos profetas, o espírito do engano, aleluia, já está usando eles, influenciando eles, dando visão falsa. Glória a Deus. Glória a Deus, espírito de falsa profecia. Então que Deus os liberta a todos e a todos os outros que também tiveram visões com esse demónio chamado Ken Satsushi, porque virou demónio. Transformou-se num demónio. Criaram uma fábula e então virou um Deus e um demónio. Um Deus falso. Então eu poderia falar de inúmeras coisas. Então o primeiro motivo pelo qual os crentes doutrinados vão para o inferno, por darem ouvidos a Satanás, é através dos falsos testemunhos, das falsas visões, das falsas revelações, dos sonhos mentirosos e das falsas profecias. Vamos aqui um pouquinho de Bíblia agora. Bíblia na testa do capeta.
Aleluia. Vamos aqui, Bíblia na testa agora. Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Aleluia. Aqui anda candaramasaia, ori cantalabassaia, ori cantalabassuri, andalabastéria, andalabaia. Jeremias 23:32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e leviandades, pois eu não os enviei, nem dei ordem, nem trouxeram proveito algum a este povo. Arracantolamassaia pantokovanagaia, rouxandogou, xandagai, erabacan pontokovanagas, sandagai. Tenho ouvido os que dizem, vamos aqui mais para trás, aqueles profetas profetizam mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? Que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, e cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro, os sonhos têm como objetivo desviar o povo de Deus. Desviar. Então quem crê nesta história, nestes falsos testemunhos, desviou-se, está desviado. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instas, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes e exortes com toda a paciência, toda a longanimidade e paciência de doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A verdade é Cristo. Então estão desviados de Cristo. Voltaram às fábulas. Então Kenzo é uma fábula. Se tu voltaste para a fábula, tu estás desviado da verdade. Não vais ser salvo, não vais ser arrebatado sequer. Nem ser salvo. Não há salvação para ti. Agora vamos aqui a Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. De fora ficarão os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e o que comete a mentira. Se nós repararmos, então quem ama a mentira vai ficar de fora. Quem Zatsushi é mentira. Tu amas isso, vais ficar de fora. Vais perder a salvação por causa de uma fábula. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. Então quem ama a mentira é o que é filho do diabo. Quem ama Kenzo Atsushi é filho do diabo. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Então é bem claro. Aqui resume tudo. Falsos testemunhos, falsas visões, falsas revelações, sonhos mentirosos, falsas profecias. Amém? Glória a Deus. Ou outro motivo pelo qual, ou motivos pelos quais, outro motivo, os crentes de sã doutrina, os crentes doutrinados irão para o inferno por darem ouvidos a Satanás, é através dos sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem, é através de milagres. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Onde é que eu posso provar isso? Em Mateus capítulo 24, olha o que é que Jesus disse. Versículo 23. Então, se alguém vos disseres que o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, não deis crédito. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho perdido. Vamos aqui falar então desse falso profeta de BH. Eu pergunto, aleluia, tanta igreja santa, tanta igreja onde o poder de Deus é derramado, e eu nunca vi ninguém grudado a um altar, com a mão colada, grudado. Não é como se tivesse a unção da cola, ficou colado no altar. Mas nessa igreja falsa, foi fundada em BH, através desse falso profeta, fica uma pessoa colada no altar. Sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem. A unção do mudo. Diz, o mesmo anjo de Zacarias está aqui e fez com que a pessoa ficasse muda. A unção
do cego, do ceguinho, fez com que a pessoa ficasse cega. Irmãos, o inimigo está-te enganando. Mas já aconteceu na Bíblia, porque Elimas, o mago, Paulo, mas isso era um indivíduo que se estava opondo ao Evangelho. Era falso profeta, é diferente. E ali foi um sinal de juízo. Cuidado, irmão. Tem gente que quer ser maior que Paulo. Coisas só aconteceram uma vez na Bíblia e só aconteceram como Jesus. Querem dizer que também fazem ainda maior. Cuidado, irmão. Sinais e prodígios de mentira. Glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Amém. Capítulo 2, versículo 9, de 2 Tessalonicenses. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano e injustiça para os que parecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, é bem claro, irmão, sinais e prodígios de mentira, falsos milagres, farão tão grandes sinais e maravilhas e milagres, se possível forem enganariam até os escolhidos. Os falsos profetas estão por aí. Então, carente de doutrinar, mas o profeta de BH, ele prega a sã doutrina. Pode pregar o que ele quiser. O falso profeta, Deus me revelou. Ricontalalai, porque eu fiz prova com Deus. Falso profeta, mesmo antes de iniciar o seu ministério, já era falso profeta. Já tinha coisa ali de Satanás na vida dele. Glória a Deus. Então temos aqui sinais e prodígios de mentira. A segunda razão pelos quais os crentes de doutrina irão para o inferno é por causa dos sinais e prodígios de mentira. Em terceiro lugar, por causa da hipocrisia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe de mim. Então a hipocrisia, que até pode já resumir tudo, que é o terceiro, ela inclui o quê? Inclui aparência de humildade. Por fora pareceis justos, mas interiormente sois sepulcros caiados, disse Jesus, em Mateus capítulo 23. Vêm até vós vestidos como ovelhas e interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Aleluia! Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizámos nós, em teu nome não expulsámos demónios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, todos vós praticais iniquidade. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. É a Bíblia. Amém? Então, o terceiro, que eu era para falar de 4, mas o terceiro já inclui o quarto. São 3 coisas. Ou seja, por que razão os crentes doutrinados estão indo para o inferno? Por darem ouvidos a Satanás. Através de quê? De meios de Satanás. Um dos meios é os falsos testemunhos, falsas visões, falsas revelações, visões falsas, sonhos mentirosos, falsas profecias. O outro, sinais e prodígios mentirosos. Coisas extravagantes, coisas que vão além do normal, vão para o campo do paranormal, extravagante. Unção extravagante. Terceiro, por causa da hipocrisia. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe de mim, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, preceitos de homens. Então, bem claro, meu irmão. Então, espera aí, com a boca honram, então por fora honram a Jesus, mas por dentro, aleluia, por dentro desonram a Jesus Cristo. Quem quer diga glória. Alongam as suas vestes. Amam as saudações de ser chamado Rabi, Rabi. E os primeiros lugares nas sinagogas. Hipocrisia. Como, por exemplo, esse Júlio César comprou um lanche no McDonald's. Que, atenção, que o McDonald's, comida do McDonald's é consagrada a demónios. Nenhum cristão deveria comprar nada dentro do McDonald's. Comer essa comida é consagrada aos demónios, mas ele não sabe. Não é? E quem não sabe é como quem não vê. Então, porque isso já foi revelado a muita gente sobre o McDonald's, sobre o Burger King, sobre a Coca-Cola e Pepsi-Cola. São coisas consagradas aos demónios. Mas tudo bem, ele foi lá supostamente com boa intenção. Comprou um lanche, filmou, ele a comprar o lanche, e olha alguém que mendigo. E deu ao mendigo. E filmou e disse assim, olha, estão vendo o que é que eu estou a fazer? E filmou-se. E o que eu estou a fazer vocês não fazem. Disse que mais ninguém faz, só ele, o único na face da terra que faz. Então o que é isso? Hipocrisia. A Bíblia diz: e quando deres mola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita.
Dá a tua esmola em secreto e o teu pai que te vê em secreto recompensará publicamente. Não faças soar a trombeta a ti como fazem os hipócritas. Então a hipocrisia vai levar muito cristão para o inferno. E quando estão imitando esse Júlio César? Ex-obreiros dele que saíram. Ex-obreiros. Gente, ex-seguidores. Estão imitando o mesmo dom do arrebatamento. Estão a dizer que mais ninguém faz, das outras igrejas não fazem. O que eu faço vocês não fazem. O que é isso? Vanglória. Vá na glória, orgulho, a soberba Deus precede a queda. E a altivez a ruína do espírito. Provérbios 16, 18. Então, hipocrisia. Santidade só por fora. Não adianta, meu irmão, eu vestir vestes longas e folgadas e por dentro ser um sepulcro caiado, ter rancor, raiz de amargura, ressentimento, mágoa. Aleluia, não limpar o meu coração. Estar cheio de luxúria, de concupiscência, de maus desejos, de fornicação, de iniquidade, de adultério. Porque o contamina... O homem é aquilo que vem de dentro do coração. Isso contamina o homem. Porque do interior do homem saem os homicídios, adultérios, as idolatrias, as feitiçarias. Ora e canta lá, saia. Arai, os homicídios. Aleluia. Tudo que não presta vem do teu coração. Então, através também por exemplo, uma igreja que só prega vestes. Vestes e corpo, só por fora. Olha... Só prega contra a roupa imoral, ok? Devemos vestir roupa decente, sim. Devemos pregar contra as vestes imorais, sim. Mas se tu só pregas as vestes imorais, então falta alguma coisa. A santificação é no espírito, na alma e no corpo. Falta metade. A santificação é por dentro e por fora, não é só por fora. Porque senão é hipocrisia. Então muito crente doutrinado está indo para o inferno porque fulano prega santidade. Que santidade? Roupa. Espera aí, santidade não é só roupa. Ele não prega contra a inveja? Não. Não prega contra o ciúme? Não. Não prega contra o ódio? Não. Não prega contra a falta de perdão, contra o rancor? Não. Não prega contra o desejo de vingança? Não. Não prega contra a cobiça? Não. Horra, manta, lava, saia, canta. Não prega contra o adultério? Não. Não prega contra o segundo casamento? Não. Então não adianta pregar sobre vestes e estar no segundo casamento. Ou pregar contra vestes e não pregar contra o segundo casamento. E apoiar. Então a santificação é plena. Não é só nas vestes, não é só na aparência. É também na essência. É nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos. Então, muita gente, muito crente de doutrina, está indo para o inferno por causa da hipocrisia. Porquê? Porque por fora, pela boca e nas vestes é santo, mas por dentro é imundo. Amém? Então até que o Senhor falou, muito mais haveria de dizer, mas estão aqui alguns dos motivos pelos quais os crentes doutrinados irão para o inferno. Amém? Crentes doutrinados estão indo para o inferno por darem ouvidos a Satanás. É um tema muito forte, é o tema de hoje, e tu que tens sido iludido por algumas destas coisas que são estratégias de Satanás, meios de Satanás, pelos falsos testemunhos da internet, falsas visões, falsas revelações, aleluia, visões falsas, sonhos mentirosos, falsas profecias, ou tens sido enganado através de sinais e milagres de mentira, porque o indivíduo faz o milagre, mas depois esse mesmo Júlio César faz esses milagres falsos. Por exemplo, ele diz, Jesus tomou o meu corpo, encarnou em mim. Olha aí as minhas chagas, levanta as mãos e uma mulher desmaia. Milagres falsos. Rima nagas, é o mesmo. Então ele é Jesus. Ele é o próprio Jesus. Ele é um falso Cristo. É o mesmo que diz que o nosso Deus é um Deus tão santo e perverso. Sim, Deus é um Deus perverso. Sim, Deus é Deus perverso. Ainda repetiu. Deus é um Deus perverso. Para aí, mano, um indivíduo que blasfema do Pai, blasfema de Jesus, dizendo que Jesus nem orava tanto assim, devemos orar pouco. Ele nem uma hora orava, porque uma hora é fariseu, chamando Jesus de fariseu. Esse homem não tem o Espírito Santo. Que Espírito é que está nele? Não é o Espírito Santo. Então, se há um sinal, esse sinal não pode ser verdadeiro porque o que ele ensina é heresia. Pura heresia. Amém? Ele diz que era um anjo. Olha para as minhas asas, eu também tenho asas como um anjo. Então, cuidado com sinais e prodígios de mentira. Acontece algo aparentemente sobrenatural, mas não é sobrenatural, é paranormal. Acontece algo fora do comum, fora do âmbito físico. Acontece algo no âmbito metafísico, no âmbito espiritual, mas não é espiritual de Deus, não é divino, não é do Espírito Santo, mas é do Espírito imundo, do Espírito enganador, do Espírito das trevas. E muita gente irá para o inferno também por causa da hipocrisia, porque honra a Deus com os seus lábios e se aproxima dele com a sua boca. Exteriormente parece justo, mas por dentro é um sepulcro caiado, está cheio de rapina. Amém? Glória a Deus. Alabando glória praia, shondo govas néria. Então até aqui o Senhor falou uma palavra muito forte para a tua edificação. Tu que caíste em alguma destas três falácias, seja a falácia dos falsos testemunhos, ou dos sinais e prodígios mentirosos, milagres de mentira, ou da hipocrisia,
ou cuidar só do exterior, mas por dentro não limpares o interior do prato, do copo, então é hora de converter. Jesus te ama e quer te salvar. Até aqui o Senhor falou. Amém.